Olá! Hoje nós iremos contar uma história super legal que fala sobre a obediência e a desobediência. Você é obediente ou você é desobediente? Vamos contar uma historinha hoje sobre isso. A historinha de Jonas. Qual foi a consequência de Jonas ter desobedecido a Deus? Vamos lá. Jonas era um servo de Deus. Então Deus falou com ele para que ele fosse até uma cidade chamada Nínive, que era para ele ir e falar de Deus, uma mensagem de Deus para aquele povo que fazia muita maldade. Então Deus enviou Jonas para dizer para eles que se eles não parassem de fazer maldades, que eles iriam ser castigados. Mas Jonas desobedeceu à voz de Deus. Ele foi embora, entrou num barco e foi para uma outra cidade. No meio da viagem de Jonas, o barco começou a balançar. Era Deus que tinha mandado essa grande tempestade. E a tempestade balançava o barco para lá e para cá, para lá e para cá. E aí os marinheiros começaram a jogar suas coisas para o barco ficar mais leve, para ele não afundar. E eles começaram a orar aos deuses dele para que o barco não afundasse, para que eles se salvassem. Mas Jonas estava dormindo lá no porão do barco. E aí eles foram até onde estava Jonas e eles diziam para Jonas: como é que tu consegue dormir se o barco está quase afundando? E foi aí que Jonas falou que tudo aquilo estava acontecendo porque ele tinha desobedecido a voz de Deus. E aí eles pegaram Jonas e jogaram Jonas no mar. E nisso que eles jogam Jonas no mar, a tempestade acalmou e veio um grande peixão e engoliu Jonas. E o peixe ficou com Jonas lá dentro da barriga dele. Jonas ficou lá dentro da barriga do grande peixe por 3 dias e 3 noites. Então Jonas se arrependeu de ter desobedecido a voz de Deus. Ele orou para que Deus o perdoasse. E o grande peixe foi até a beira do mar e vomitou Jonas. E aí, Deus falou novamente com Jonas. Deus falou novamente com Jonas. E Jonas foi até a cidade onde Deus havia mandado. Quando chegou lá, ele pregou a palavra de Deus. E aí, quando eles ouviram as palavras de Jonas, eles se arrependeram e logo a cidade inteira estava vivendo conforme os mandamentos de Deus. Então Jonas começou a se queixar. Por que Jonas começou a se queixar? Jonas começou a se queixar porque aquele povo tinha se arrependido dos seus pecados, tinha se arrependido das suas maldades. Isso deixou Jonas muito furioso, muito zangado. Jonas ficou zangado lá. E foi, né? Jonas ele foi andando para um deserto. E perto dali, Deus fez crescer na cabeça de Jonas uma árvore para cobrir Jonas, para que ele não ficasse no sol, né? E no dia seguinte, essa árvore amanheceu morta. Ela morreu. E Jonas ficou muito triste, porque aquela árvore tinha morrido. E foi aí que Deus falou com Jonas. Ele disse: você ficaria muito feliz se essa árvore revivesse novamente, não é verdade? E aí,
Agora imagine a alma daquelas pessoas de Nínive. É como essa árvore. Quando você foi à cidade, elas tinham a alma seca e vazia. Agora ouvem a minha palavra e crescem fortes. E se salvar uma pobre árvore é bom, imagine salvar muitas almas, muitos homens. Nossa, que maravilha, né? Então, Deus, ele se alegra quando nós nos alegramos com o nosso próximo, quando nós falamos a palavra de Deus às pessoas e elas se arrependem das maldades que fazem. Nós devemos ficar alegre. Nós não devemos ser desobedientes a Deus, porque quando somos desobedientes a Deus, aquilo gera uma consequência na nossa vida. A consequência de Jonas foi que ele foi engolido por uma grande baleia, por um grande peixe, né? Jonas, ele foi engolido e ficou lá por 3 dias e 3 noites. Por que Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe? Porque Jonas, ele estava talvez com o coração endurecido. Poderia não ter durado tanto lá dentro da barriga do grande peixe. Mas ele estava com o coração endurecido, orgulhoso, né? Ele não queria fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Então, por isso, a consequência dele ter ficado lá dentro, né? E por ele ser muito orgulhoso, por ele desobedecer às ordens de Deus, quase que as outras pessoas morrem por causa de Jonas, né? Então, nós não devemos ser egoístas. Nós devemos ouvir a voz de Deus, cumprir aquilo que ele nos pede, né? E nos alegrar com o nosso irmão. Porque um grande mandamento do Senhor Jesus, o grande mandamento de Deus é o amor. Que nós devemos amar o nosso próximo. E aquilo que nós não queremos de ruim pra gente, nós não podemos querer de ruim para outra pessoa, né? Então, você tem que plantar o amor, ser obediente, ser temente a Deus. Jonas, ele não foi temente a Deus e ele foi parar na barriga do grande peixe, né? Jonas não foi obediente, foi parar na barriga do grande peixe. Então, Deus, ele quer falar comigo e com você, mas nós precisamos ser obedientes para ouvir e fazer aquilo que ele nos pede. Que ele nos pede, que ele nos manda fazer, né? Então, toda vez que nós ouvirmos a voz do Senhor e ele nos ordenar que nós vá em algum lugar falar do amor dele, que nós vá, porque tem alguém precisando de uma palavra de salvação, tá bom, criançada? Fique com Deus e até a próxima. Seja obediente a Deus, seja obediente a seu pai e a sua mamãe. Tchau!